Fala, meus queridos, mais um BR22 aqui começando, eu aqui acompanhado do T'Challa. E aí, galera, bom dia. T'Challa feliz desde ontem, né, T'Challa? Feliz demais, né? Por causa da vitória do Brasil, né? No sufoco, como eu tinha dito no vídeo anterior, mas, né, E eu foi. com raiva porque eu não vi o jogo, né? Então, mas diz aí, mas quem assistiu outro dia, quem assistiu o outro vídeo vai entender por que infelizmente eu não assisti o jogo. Mas, você tinha uma pergunta, né, T'Challa? Sim, tinha uma pergunta. E uma pergunta que muitas pessoas também se questionam é que qual é a diferença da nossa república, da República Brasileira, para a República Americana? Qual é a diferença? Por que eles conseguem ter progresso e a gente não? Porque essa pergunta é boa, T'Challa. É porque a verdade é a seguinte: a República Americana, ela dá certo porque ela é uma monarquia disfarçada. Você sabia disso? Não. Por quê? Quem estuda história sabe que em 1776 houve a guerra de independência americana e os americanos assim, se tornaram independentes dos britânicos. Sim. Né? Porém, a primeira eleição norte-americana que levou à posse do presidente George Washington só aconteceu em 1793. Sabia disso? Não. E por que teve tanto esse tempo, né? Por quê? Porque os americanos estavam estudando a melhor forma que eles poderiam fazer para poder reger o seu país, poder governar e tudo mais. E como eles eram muito apegados às suas tradições, muito vinculados à sua origem britânica, eles olharam para a monarquia inglesa, que tinha o poder moderador, tinha um parlamento, tinha um rei, tinha a rainha e tal. Mas ele pensa, pô, mas se a gente for fazer uma monarquia, quem vai ser o nosso rei? Né? Então, eles viram que a monarquia não daria certo, porque não tinha ninguém de sangue real ou coisa do gênero. Então eles optaram, depois de muitos anos assim matutando, trabalhando, não vamos criar uma república, né? De tempo sem tempo, vamos eleger um líder e tudo mais, mas será uma república federativa. Você faz ideia do que é isso? República Federativa. É. Pô, cara, você sabe assim em si, mas não sabe definir assim para os outros. É tipo assim, tem o presidente, só que o presidente ele não tem assim um poder total, como é o Sim. caso aqui do Brasil, né? Porque aqui no Brasil o presidente ele tem em si o poder de chefe de Estado e o poder de chefe de governo. Uhum. Em outro vídeo eu explico melhor sobre isso. Já no caso do presidente dos Estados Unidos, não. Ele é apenas chefe de Estado. Mesmo que seja temporário, né, só 4 anos, ou 8 caso seja eleito, o seu poder é apenas de chefe de Estado. Né? E ele só se intromete quando é necessário. A função do presidente é mais externo. Política fora do país, controlar o exército, essas coisas. O presidente não fica se intrometendo, por exemplo, na economia. A economia dos Estados Unidos é liberal. O Estado não se intromete. Sim. Né? E sendo ele um chefe de Estado, os demais estados, né, cada um fica livre para agir da melhor maneira. Né, de governar, desde que isso não interfira na Constituição americana. Só para você ter uma ideia, o caso, por exemplo, da pena de morte lá dos Estados Unidos, não é todos os estados americanos que adotam a pena de morte, você sabia disso? Não. Então, não são todos os estados que adotam a pena de morte. Por exemplo, o estado do Texas, lá a pena de morte é legalizada. Ou seja, você fez merda, você vai pro saco. Né? Você é preso, condenado e tal. Mas em outros estados, como Iowa ou Dakota do Norte, não. Lá a pena de morte não é legalizada. Ou seja, com isso, você pode ver que cada estado tem sua melhor maneira de governar. Isso é uma república federativa. E outra, lá, como eu falei, eles tiveram anos para poder estudar sua melhor forma de governo. Aqui no Brasil, infelizmente, por que não dá certo? Porque nossa república foi um golpe de Estado, não é? Porque nós começamos ainda vinculados, porque o nosso país independente começou vinculado ainda com a nossa metrópole, que era Portugal. Sim. Né? Tanto é que até o próximo imperador era da família real e tudo mais. E era uma monarquia parlamentarista constitucional, como eu já expliquei e tudo mais, mas infelizmente em 1889 aconteceu o golpe da República. Foi a proclamação, não foi golpe, né? Tudo feito numa calada da noite, né?
dissolveu todo o parlamento, tirou quem estava no poder aqui, fez um governo provisório, começou toda a bagunça, eles não tinham nada preparado, eles não tinham nenhuma bandeira. A nossa bandeira era uma imitação da bandeira americana, que não amadureceu, né? Ou seja, e estava dando tudo certo. E hoje nós temos aí um governo, né? Um governo de um estado inchado, né? Na qual todos têm que seguir a mesma linha, problema com a esquerda, problema com a direita, o presidente tem o poder de chefe de estado de governo unido, né? E é uma bagunça toda. Ou seja, por que lá dos Estados Unidos deu certo? Por quê? Porque eles estudaram, eles não abriram mão do seu passado britânico. Aqui no Brasil, foi tudo o oposto, né? E começou a palhaçada. Mas tirei sua dúvida, Tetiana? Tirou sim. Agora Então, é esclarecida. Esclarecida. Tem alguma nova questão? Não, era isso mesmo. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Deixa seu like, compartilha, comenta o que você... alguma coisa. Ajuda a gente a crescer, por favor. Ajuda nós. Então, ajuda nós. Muito obrigado, fique na paz, tchau e até!